Um bom dia a todos, amados. Hoje é sábado, como sempre, eu venho trazer uma meditação, uma palavra de Deus para todos. E nessa manhã, mais uma manhã de sábado, eu peço a Deus que possa me iluminar, que possa me esvaziar completamente do meu eu e me preencher com seu Espírito, Senhor, para que eu possa trazer a mensagem da qual Ele colocou em meu coração nessa madrugada que eu tirei para orar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Todo sábado, eu estou aqui com vocês neste canal, nesse pequeno canal, para trazer uma mensagem para vocês. E como de costume, para eu fazer isso, eu tenho que me acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ler uma mensagem, ler alguma coisa da Bíblia, para que aquilo se transforme numa mensagem, pela vontade de Deus, e eu possa de manhã compartilhar com você. A gente nunca deve trazer uma mensagem da Bíblia, de Deus, sem estar em conformidade com Ele, sem que Ele tenha colocado isso no coração da gente. A oração, ela tem que estar acima de tudo. Nós temos que pedir permissão a Deus. Deus nos revela. E quando a gente ora, a gente que quer trazer uma mensagem, ora, e nada vier à sua cabeça, é porque Deus não quer. Quando Ele quer, a gente transmite. Quando Ele não quer, fica para lá, fica para você. E hoje eu queria trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu venho trazendo, que a minha preocupação, eu vou dizer para vocês, eu já sempre disse aqui que eu não sou pastor, não sou nada, sou um pecador que encontrei uma luz no fim do poço, assim, há anos, que é Jesus e que transformou minha vida. E dali eu comecei a estudar a Bíblia. E hoje eu poderia dizer assim, que eu sou um evangelista, eu gosto de evangelizar. Eu não busco outros dons, não. Como pastor, bispo, negócio. Meu negócio é evangelizar, eu gosto de levar para as pessoas aquilo que Deus fez para mim, transmitir para a pessoa quão bom pode ser uma mudança na nossa vida de acordo com as diretrizes de vida. Qual o lucro disso? Qual a vantagem disso? Eu faço de tudo e vou continuar fazendo, trazendo essas mensagens, porque Deus coloca no coração dos seus mensageiros a vontade de trazer outras pessoas para a salvação. Porque essa é a verdade. Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar desse mundo completamente destruído. Destruído de quê? Destruído das purezas que Deus colocou nele, lá no início. Ele quer nos tirar desse mundo e nos levar, após a morte, para um novo mundo que será aqui mesmo na terra, mas totalmente renovada. E este mundo será aquele mundo perfeito que Deus criou lá na criação, no princípio. Infelizmente,
nós falhamos com Deus. E Deus, pelo seu infinito amor, Ele quer nos dar uma segunda chance. Só que a palavra de Deus é muito clara. Esse mundo ele foi destruído por causa da perversidade de nossos corações, da dureza do nosso coração, do pecado que entrou em nós. E se ele vai fazer um outro mundo, reconstruir, que é a promessa de Jesus, para isso Jesus veio, para nos explicar isso, ele não vai colocar num mundo novo pessoas doentes que eu falo, doentes pela doença desse mundo, doentes espiritualmente, pessoas danificadas, pessoas que ainda estão carregadas da doença do pecado. Não, ele não vai. Para isso Jesus morreu na cruz, para que o sacrifício dele na cruz pudesse lavar os nossos pecados e pela graça nós o aceitássemos como nosso Senhor e Salvador e passássemos a viver novidade de vida daí para frente, até que se cumpra a sua promessa, que é a volta dele para nos resgatar. Só que a Bíblia ela é bem enfática, porque Deus não mente. Deus ele não engana ninguém. A Bíblia é bem enfática. Nem todos conseguirão, entrar no paraíso, na nova terra. Porque foi um sacrifício muito grande que Jesus fez por nós. Ele só pede que nós o amamos e que nós vivamos de acordo com tudo aquilo que ele deixou escrito no Novo Testamento, no Evangelho dele. Ele só pede isso e não é pesado. Ele só pede que nós vivemos em novidade de vida, que nós deixemos para trás tudo aquilo que não apraz a vontade de Deus. Porque senão nós não poderemos entrar lá. Não é ele que não vai deixar, é nós que não vamos permitir que nós mesmos entramos no novo céu e na nova terra. E as pessoas não acreditam nisso. Tem pessoas que estão vivendo no mundo do oba-oba, falsas doutrinas, o próprio engano do inimigo, do adversário de Deus, que eu não gosto nem de falar o nome dele, fala adversário, ele vem enganando a todos com falsas doutrinas, usando até grandes pregadores aí, falsas mensagens, para dizer que Deus é paz e amor, que Deus é amor e que todos vão ser salvos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que fala todo aquele que confessa o nome de Jesus como seu Salvador e que vive em novidade de vida, esses serão salvos. Então vocês não tentem se enganar com isso, não. As pessoas às vezes tentam se enganar com essa filosofia, sabendo que aquilo ali é mentira, para poder usufruir, gozar esse mundo. Esse mundo é muito bom, eu sei que é bom. Mas ele não vai deixar de ser bom só porque você mudou um pouco de rumo nesse mundo. O mundo não é bom pelas maldades que existem nele. O mundo não é bom pelo pecado que ele existe nele. O mundo é bom porque você vive nesse mundo, porque a sua casa agora, neste momento, porque você acorda todo dia, porque você tem um bom emprego, porque você tem uma boa família, porque você tem filhos, netos, porque você tem amigos,
Porque você pode compartilhar um almoço de domingo com a sua família. O mundo é bom por causa disso. Isso não basta. Agora você tem que acrescentar nisso as mazelas que o inimigo de Deus coloca para te levar à perdição. O mundo, para ser bom, você tem que viver em orgia. O mundo, você, para ser feliz, você tem que passar noites e noites embaladas em orgias, em drogas, como eu já fiz. O mundo, para ser bom, você precisa se escravizar com isso. O mundo, para ser bom, você precisa de se prostituir. O mundo, para ser bom, você precisa se adorar outros deuses. Se você tem um único Deus, o mundo, para ser bom, você tem que viver em roda de fofoca, ter inimigos, inimizades. O mundo, para ser bom, você tem que viver fazendo brincadeiras e falando palavras tórpedes para alegrar os outros, contando piadinhas indecentes que não condiz com a palavra de Deus. Não. O mundo, para ser bom, é você viver em paz. Essa jornada que nós temos aqui nessa vida, procurar ela viver da melhor maneira possível, em paz, amando a si próprio, amando os seus familiares, amando os seus amigos, até mesmo os seus inimigos. É o que a palavra diz. É você se preocupar, viver um mundo num processo social em que você se preocupa com a pessoa, com o seu vizinho, você se preocupa com a situação de uma pessoa e puder ajudar. É isso que Jesus pregou e as pessoas não entendem. Acham que para ser feliz tem que viver um mundo completamente bagunçado conforme era o mundo. A palavra nos mostra, antes do dilúvio, conforme era o mundo, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Ali foi uma demonstração de Deus do tanto que ele odeia a bagunça. E hoje nós vivemos assim. E Deus me colocou na minha mente essa noite essa mensagem para vocês. E para mim também. Devemos aproveitar esse mundo, as últimas horas desse mundo, e nos redimirmos. Vermos o que realmente nos faz feliz e o que nós precisamos para ser feliz. Nós não precisamos de muita coisa, não. Precisamos apenas de ter paz e adorar, ter Deus na nossa casa, no nosso coração, ter paz, viver bem no meio de uma sociedade, fazer a diferença, darmos um testemunho de um ser mudado, de um ser que é adorador, porque a pessoa, quando ela é mudada por Cristo Jesus, ela dá, ainda que ela possa ter feito um monte de erro no passado. Eu mesmo errei muito, mas hoje eu procuro andar no meio da rua aí, mas não é nem forçado, já é. Eu já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como Paulo falou. Tem minhas falhas, somos todos pecadores, mas o antigo eu meu já está morto. Sabe por quê? Porque eu creio. Eu creio na Bíblia. A mensagem de hoje, se eu fosse dar um nome para ela, eu diria assim: em caso de dúvida, fique com a Bíblia.
seria hoje o título dessa mensagem. Em caso de dúvida, fica com a Bíblia. Porque a gente não pode apostar em dúvidas. Nunca coloque todas as suas fichas na dúvida. Em relação à Bíblia, em caso de dúvida, fique com a Bíblia. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. A Bíblia, meus irmãos, ela é resumida em duas partes, o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento tem seus predicados. Lógico, tinha que ter, porque a Bíblia, toda ela, é uma revelação de Deus à humanidade. E toda a Bíblia, do princípio ao fim, ela já vem demonstrando a chegada de Jesus nesse mundo e também mostrando a segunda vinda dele nesse mundo. A Bíblia, a coluna vertebral da Bíblia é Jesus. Então, tanto no Velho quanto no Novo. Mas o Velho Testamento nos ensina muita coisa. Mas eu busco mais as mensagens no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento se cumpre o que o Velho Testamento vem falando, que era a chegada do Messias. E é no Novo Testamento que o Messias nos apresenta tudo aquilo que precisamos para sermos salvos desse mundo de pecado. É no Novo Testamento que o Messias se entrega por nós, que ele demonstra através desse ato que o pecado é tão miserável, tão ardiloso, que ele teve que entregar a vida dele, que era santo, justo, entregar a vida dele, porque o sangue dele era mais valioso do que o sangue do mundo inteiro. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, se nós somos pecadores, nós deveríamos morrer. Então, se o salário do pecado é a morte, como o sangue dele é mais valioso do que o mundo inteiro, ele falou, não, então eu dou meu sangue para que todos sejam salvos. O sangue dele paga o preço por sangue do mundo inteiro. Isso é que eu acho maravilhoso. Por isso que eu me apego mais aos ensinamentos de Jesus. É porque ele tem a palavra eterna. Uma vez ele estava pregando e perguntaram a ele, vocês também, e algumas pessoas se dispersaram. Aí ele olhou para os apóstolos e perguntou, vocês também não vão embora com eles, não vão lá? Aí um dos apóstolos falou com ele, não, nós vamos ficar com você, porque tu tens a palavra da salvação. Tu tens as palavras da verdade. Para quem iremos nós? Se tu tens as palavras da verdade. E são pessoas que conviveram com Jesus. Jesus, ele deixa um caminho para nós. E esse caminho eu procuro traçar. E gostaria que você, que está me ouvindo agora, pensasse, parasse para pensar depois dessa palavra, meditasse e chegasse a uma conclusão. A salvação, ela nos foi prometida por Jesus. Por exemplo, ele promete uma segunda volta. Eu falei que nós vamos ter um novo céu e nova terra. Isso está escrito no livro de Tessalonicenses. Jesus diz assim, a volta do Senhor, a partir Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que estão dormem, que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Assim, não quero que vocês se entristeçam
contra os que estão mortos, para vocês não se portem igual os que não têm esperança. Esperança de quê? Esperança que Jesus prometeu que aqueles que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão e virão à tona novamente, virão à vida novamente, novo céu, e será quando Jesus voltar. A palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos aqui naquele momento na terra e que aceitamos Ele, se nos juntaremos aos mortos e subiremos aos céus. E aqui ele fala, se cremos que, no versículo 14 do capítulo 4 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que dormiram. Olha só, se Deus ressuscitou Jesus Cristo, cremos também que mediante Jesus Deus trará de volta à vida aqueles que morreram em Cristo. Ele está falando isso aqui. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos aos que dormes. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Palavras do Senhor. Olha, os mortos que estiverem mortos em Cristo. O que é morrer em Cristo? Que aceitaram, que fizeram aquelas mudanças que eu disse no início, que rejeitaram o mundo perverso e voltaram a viver nesse mundo perverso de uma maneira santificada. Esses é o que aceitam Jesus. Esses que morreram assim serão ressuscitados e se juntarão com aqueles. Isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Conforme eu falei, em dúvida, fica com a palavra. E eu tenho buscado ardentemente estar nesse time. Não existe nenhum justo nesse mundo, mas Deus ele procura os que perseveram. E a gente, se quiser, pode mudar. De mudança em mudança, mudança em mudança. Quando você vê, você tem tanto lixo, você vai tirando os lixos, quando você vê um monte de lixo, está com um caminhão levar. Eu tenho buscado isso e eu venho trazendo essa palavra para todos. E as pessoas não acreditam nisso. Entendeu? Não acreditam nisso. Olha o que o apóstolo Pedro fala na sua carta de 1 Pedro, ele escreve a seguinte mensagem. 1 Pedro, ele diz assim, ó. Pedro, feliz é o homem, Tiago capítulo 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. O que é a provação nossa hoje? O mundo. O que o mundo nos propõe de ruim, e ele nos propõe muita coisa errada. As televisões estão aí sendo usadas como canais para nos trazer pecado, nos oferecer pecados. E aqui fala, feliz é o homem que persevera na provação, porque isso é uma provação para nós. Você fugir do pecado, você não aceitar o pecado, é uma provação. Feliz é o homem que persevera, porque depois de provado, receberá a coroa da vida. E onde que você vai receber essa coroa? Lá no céu.
As pessoas não acreditam. Jesus deixou vários ensinamentos. Se eu fosse falar aqui, eu não teria tempo. Jesus, além de ele deixar essas palavras para a gente, ele provou. Jesus fez milagres. Ele levantou defunto de caixão, o filho da viúva. Ele curou cegos, leprosos. Fez mancos andar, aleijados andar. Tirou gente do sepulcro, Lázaro, depois de 4 dias de mortos. Ele fez isso tudo. Houve pessoas que testificaram isso. João mesmo, nessa primeira carta de João, primeira epístola de João, ou segunda João, ele fala assim, essa mensagem, olha o que ele fala, 1 João, apóstolo que andou com Jesus, ele fala na sua primeira epístola dele, capítulo 1, a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz com ele, se poremos andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha só se nós andarmos na luz é que nós vamos ter comunhão. O que Cristo falou? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas como que você vai fazer isso? Está aqui. Se andarmos na luz, se porém andarmos na luz com ele, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Se nós andarmos na luz com Jesus, nós vamos ser capazes de ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, como ele determinou. Amar verdadeiramente, sem mentira, sem fingimento. Amar mesmo, amor ágape. Mas nós temos que andar na luz. E aonde se encontra a luz de Jesus? Na palavra, nos seus ensinamentos. Como eu disse, nós temos que começar a deixar a sujeira do pecado de lado, limpar. Eu disse que na dúvida a gente deve ficar com a Bíblia. Pilatos teve oportunidade na vida dele. Pilatos conheceu Jesus. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos foi um dos que foi julgado. Pilatos tinha o poder de desbancar os fariseus daquela época. Ele tinha o poder, ele era imperador em Jerusalém, na Judéia. Ele falou para Jesus, eu tenho poder para te libertar. A mulher de Pilatos chegou perto dele e falou, Pilatos, esse homem é inocente, não faça isso. Mas Pilatos, por covardia, por ganância, porque ele recebia os impostos dos judeus, e ele roubava um pouco dos impostos também, ele tinha vantagem. Ele não queria estar em atrito com judeus que queriam a morte de judeus, porque tem 2 tipos de judeus, os cristãos, que são judeus, aqueles judeus que ainda vivem preso na Torá, lá no Antigo Testamento, que muitas coisas do Antigo Testamento foi mudada, que Jesus mudou, mas não é que estava errado, é porque na época que foi escrito tinha que ser daquela maneira, o povo era muito rude, não tinha a capacidade que nós temos hoje. A nossa mentalidade hoje é muito evoluída, e na época de Jesus já tinha evoluído muito. A Torá tinha sido escrita quase 2000 anos antes de Jesus. Muita coisa mudou. Então tinha os judeus que viviam em cima daquilo. Não aceitavam Jesus como Messias porque ele era um homem pobre, vindo de uma pequena cidade de Belém. Eles queriam um rei. Então eles queriam matar e levar a Pilatos. Pilatos teve na mão a condição de falar, não, eu inocente esse homem. Mas Pilatos lavou as mãos. A mulher de Pilatos implorou a ele, salte esse homem, que ela conversou com Jesus. Ela amou Jesus com as palavras. Jesus, quando conversou com ela, transmitiu amor a ela. Ela foi até o marido, a Pilatos, e falou, salte ele, porque esse homem não tem pecado algum.
Mas Pilatos lavou as mãos. Não façam como Pilatos. Não façam como Pilatos. Hoje, Jesus, nós encontramos na mesma situação. Não que Jesus vai ser novamente crucificado, não. A situação da seguinte maneira: ele nos deixou as suas palavras de salvação. E nós estamos aqui, acreditamos ou não acreditamos? Ficamos nesse mundo que nos traz manjares pecaminosos todo dia, ou nos transformamos em um novo homem e seguimos o seu ensinamento para entrar na salvação? O que você prefere? Ficar com a Bíblia, aceitar Jesus ou lavar as mãos? Seremos Pilatos, entendeu? Filipenses, em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: para que todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda a terra, todo o joelho se dobre, na terra, nos céus, até os anjos nos céus têm que dobrar o joelho e confessa que o Jesus é o Senhor. Confessa que Cristo Jesus é o Senhor. Para quê? Para a glória do Pai, de Deus, que Jesus e Deus e o Pai é um. Eles são um. Em João está escrito isso. Cristo falou isso. Perguntaram uma vez em Cristo: Cristo, quando viremos a Deus? Ele falou: você está andando com ele, não, até hoje não reconhece ele. Cristo era Deus encarnado. Em 1 Pedro 1,17 diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que ele está dizendo aqui? Ora, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, porque Deus julga imparcialmente, se vocês chamam ele de Pai, que julga imparcialmente as obras. Quem são as obras? Os nossos atos aqui na terra. Deus julga os nossos atos, quer sejam eles bons ou maus. Ele está sendo julgado. Se vocês chamam ele, então portem-se com temor durante a pequena jornada aqui nessa terra. É o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui passando uma prova. Passemos aprovados, provados por Deus para garantir a nossa coroa. Jesus deixou muita coisa escrito e muitas coisas se cumpriram. Uma das coisas, por exemplo, eu vou sair um pouco da Bíblia porque isso está no livro de História. Jesus, certa vez, estava lá em Jerusalém, olhando lá, todo mundo contemplando aquela bela cidade assim, ele e os apóstolos, e eles falaram: pois é, Senhor, olha que cidade maravilhosa, Jerusalém é linda. Jesus falou: pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, porque o templo de Salomão estava ali, né? Aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, não ficará pedra sobre pedra. Se você for nos livros de história, você vai ver que o que ele falou, 70 anos depois da morte dele, o imperador romano Tito foi lá e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Ele profetizou aquilo. Jesus não mente. E hoje o que resta lá é um muro que eles chamam de muro de lamentação. Agora estão tentando fazer um novo. Dizem que vão construir lá os judeus, aqueles judeus anticristo, né? Que são anticristãos, vão construir um novo muro, um muro da lamentação, e vai ser um novo templo. Isso não vai acontecer, que Jesus vem antes disso. Então, meus irmãos, conforme eu disse, em caso de dúvida, fiquem com a Bíblia. Fiquem com a Bíblia. Eu digo mais. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos supor que tudo isso
que Deus me colocou na minha boca para falar aqui agora, e que vocês estão me ouvindo aí do outro lado, seja tudo mentira. Seja tudo assim, esteja um pouco de ficção nisso aqui. Porque muitos acreditam que a Bíblia tem muita ficção. Vamos supor que seja tudo ficção. E você não acredita nisso. O que eu perdi meu tempo aqui. Você não acredita nisso e que seja ficção. E se realmente Jesus não voltar, conforme eu disse que ele vai voltar para buscar, e você não creu nisso, e você viveu o mundo do jeito que o mundo está vivendo aí, do jeito que você quer viver, né? Você vive aí à margem da palavra de Deus, você curtiu o mundo, né? Aproveitou o mundo, e isso aqui tudo não for verdade, Jesus não voltou, o que você perde com isso? Nada. Você não acreditou naquilo que não existiu, você curtiu, viveu, aproveitou à vontade, Jesus não voltou, você não perdeu nada. Tá certo. Por isso que eu falei, em caso de dúvida, eu fico com a Bíblia. Agora, vamos supor que tudo que eu falei aqui seja tudo verdade. Tudo verdade. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus quer que você mude, Jesus quer que você negue esse mundo, porque Jesus vai trazer um novo céu e uma nova terra, vai vir buscar, seja tudo verdade, e você não creu. Aí eu te pergunto, o que você perdeu? Perdeu tudo, meu irmão. Em caso de dúvida, fique com a Bíblia. E mais uma vez eu peço a vocês, se vocês gostaram dessa mensagem, inscreva-se nesse canal. É um canal altamente espiritual. Aqui é só mensagem de Deus. Inscreva nesse canal, compartilhe e fiquem com isso. Em caso de dúvida, fiquem com a Bíblia. Porque se a Bíblia é a verdade, que eu tenho certeza que é, e se você não ficar com ela, você tem muito a perder. Tenham todos um bom sábado, ficam todos com Deus em nome de Cristo Jesus. Amém.